Hoje o Corinthians foi melhor do que o adversário e ninguém vacilou, ninguém estragou uma atuação digna de uma vitória, digna de 3 pontos. Vitória que enche Dorival Júnior e os jovens desse elenco de moral. Bora falar da vitória do Corinthians então, por 3-2 sobre o Vasco em São Januário, vitória importantíssima pelo Campeonato Brasileiro, agora no pós-jogo do Salazar. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom, antes de mais nada, já se inscreveu aqui no canal? Já somos 17 mil inscritos aqui na Salazar TV. Se você não se inscreveu, quebra essa pra mim, se inscreve. Se você já é inscrito, muito obrigado e vamos lá pro pós-jogo para falar da vitória do Timão por 3-2 sobre o Vasco. Vasco, um eterno freguês do Corinthians, um absurdo como o Corinthians tem uma vantagem gigantesca, histórica em cima do Vasco da Gama e hoje, mais uma vez, o Corinthians colocou essa freguesia para somar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro na 21ª rodada em São Januário. Vitória importantíssima e que vai de encontro com tudo aquilo que eu gravei agora essa semana falando sobre o trabalho do Dorival Júnior. Ah, poxa, você está defendendo o Dorival? Tô, claro que tô. Não tenho procuração, não ganho nada para defender o Dorival Júnior, mas eu analiso o jogo, eu assisto o jogo. Não dá para a gente ficar comentando só em cima dos resultados. Ah, poxa, uma vitória nas últimas 9 rodadas. Ah, o trabalho é ruim. Ah, quem falou que o trabalho era ruim? Por isso que eu bati na tecla, porque é preciso fazer uma avaliação criteriosa. Elenco, Fabinho Soldado, o que prometeu, o que não cumpriu, os jogadores que saíram, como que o Corinthians estava jogando, o que era a responsabilidade do Dorival e dos jogadores principalmente. Quem viu meu vídeo sabe do que eu estou falando, se você não viu, assista porque ele é atemporal. E hoje a partida em São Januário só confirmou a minha opinião, a minha tese. Eu não sou dono da razão, aquilo é uma opinião, mas hoje o que a gente assistiu em São Januário bate exatamente com o que eu penso, exatamente com o que eu penso. O trabalho do Dorival Júnior no Corinthians é muito bom mesmo. A situação no Campeonato Brasileiro, o Corinthians hoje voltou a vencer depois de 6 rodadas, se eu não me engano, seguidas sem vitória. O Corinthians tinha uma vitória nas últimas 11 rodadas e hoje, enfim, voltou a vencer. Mas quando quem assiste os jogos do Corinthians sabe do que eu estou falando. Quantos jogos o Corinthians foi melhor que o adversário e não venceu por vacilo próprio? Porque alguém ali, porque o Hugo falhou, porque o outro cometeu um pênalti, porque perderam uma porrada de gol na cara do gol, porque perderam um pênalti. E aí você via claramente o Corinthians criando mais, criando volume, o Corinthians todo desfalcado, empurrando o outro time para trás. Você fala, pô, isso é o trabalho do técnico. Para mim estava muito claro. A vitória hoje contra o Vasco enche o Dorival Júnior de moral e enche alguns jovens de elenco de moral. Esse é um ponto pacífico para mim desses 3 pontos. Hoje o Corinthians começa o jogo sem o Carrilho, sem o Memphis Depay, sem o Yuri Alberto, sem o Garro, que foi pro banco, os outros nem pro banco, né? Sem o Garro e sem o Martínez. Cara, é muita gente. Todos titulares do meio para frente. Martínez, Carrilho, Memphis, Yuri e Garro. Assim, os principais jogadores do time hoje de fora e só o Garro no banco, os demais nem pro jogo foram. Certo? Dorival Júnior, para jogar contra um time que ama ter a posse de bola, envolver o adversário, sair jogando de lá de trás, oscila nesse campeonato, né? Meteu 6 no Santos, perdeu para o Juventude, tinham vendido todos os ingressos para essa partida em São Januário, eram 3 pontos de diferença, ambos olhando para baixo, a zona de rebaixamento ali muito perto. Era um jogo importante, decisivo, de 6 pontos contra um adversário direto, fora de casa, estádio lotado e o Corinthians sem os seus principais jogadores e com um elenco completamente desequilibrado, mal montado, onde falta peças em algumas posições e quando você tem algumas outras peças, essas peças são realmente discrepantes daquelas que são titulares. Ou seja, era dificuldade assim para dar e sobrar para o Dorival Júnior. E o que ele faz? Ele faz o Corinthians não só jogar, mas o Corinthians jogar, ser melhor, merecer e conquistar os 3 pontos nessa situação. O Corinthians dominou o Vasco. O Corinthians foi melhor que o Vasco. E eu não estou falando de uma parte do jogo, eu estou falando do jogo inteiro.
Corinthians foi melhor que o Vasco o jogo inteiro, de ponta a ponta, do começo ao fim. Mereceu a vitória, dominou o adversário, ditou o ritmo. E jogos assim, aí nas últimas rodadas, o Corinthians vinha deixando escapar vitórias por vacilos individuais. E hoje quase que aconteceu a mesma coisa. Quase que aconteceu a mesma coisa. Quando o André Ramalho me fez aquele pênalti, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. O Corinthians está vencendo, está dominando, o jogo está tranquilo, o Vasco nem chuta no gol, o André Ramalho vai lá, põe a mão na bola, pênalti. 1-1. Aí você fala, não é possível, cara. De novo. Será que de novo vai acontecer isso? De novo o Corinthians melhor, dominando, tranquilo, papapi, papapá, e não vai vencer de novo, por causa de um vacilo individual, o que reforçaria aquela minha tese lá de que a culpa não era do Dorival. Mas não foi o que aconteceu. Dessa vez, o Corinthians não vacilou, o Corinthians conseguiu segurar a vitória, e uma vitória merecida, além de importantíssima. Dorival Júnior, gostei do que ele fez, né? Quando você olha a escalação do Corinthians, é só ver os comentários no meu Instagram quando eu soltei a escalação. É desespero, mão na cabeça. Você olha a escalação e você fala, meu Deus do céu. Mas olha o que o Corinthians jogou com essa escalação. Isso é o trabalho do treinador, meu amigo. Quando você vê um time todo desmantelado, todo desfalcado, sem seus principais jogadores, e o time é organizado, e o time dita o ritmo, e o time tem controle de bola, o time cria oportunidades, marca 3 gols. Meu caro, isso é o trabalho do treinador. Isso é o trabalho do treinador. E aí a gente tem que reconhecer, porque o que a gente bate em técnico, né, bate muito. Mas quando os caras acertam, a gente tem que falar também. Por isso que eu reconheço aqui. Que o trabalho do Dorival, para mim, já vinha sendo muito bom. Ele erra? Claro que ele erra. É óbvio que ele erra. Mas, entre acertos e erros, para mim, o trabalho está sendo muito bom. Ele entra com o Ranieri, ele de novo usou muito o Ranieri como terceiro homem, terceiro zagueiro, pela esquerda, com o Gustavo no meio, André Ramalho mais à direita. Com isso, ele avançou bastante Mateuzinho e Matheus Bidu, mas muito mais o Matheus Bidu. Percebeu que o lado direito do Vasco era o lado mais frágil, principalmente no primeiro tempo. O que ele afundou o Bidu ali e o que o Bidu criou de oportunidade, além de um passe para gol e outras oportunidades, era uma tormenta para o time do Vasco, aquele lado, com o Bidu espetado por ali, perto do Kaique, com o Breno Bidon caindo por ali também. O outro lado lá, o Charles, com o Mateuzinho abrindo um pouco mais para a direita, mas segurando um pouquinho mais do que o Bidu, porque era importante naquele momento, né? E aí você tinha o Maicon no meio, ao lado do Breno Bidon, podendo fazer essa transição box-to-box, avançava e chegava na área e voltava em linha reta para recompor e fazer as coberturas, mas mais centralizado, com o Charles mais aberto de um lado, Breno Bidon mais aberto do outro, o Maicon um pouquinho mais centralizado, ora trocando com o Breno Bidon entre centro e esquerda, e o Ranieri mais atrás, já quase fazendo saída de 3 para dar essa liberdade para os laterais. Aí tem quem diga, poxa, mas o Dorival não tem alternativa. Meu amigo, se você está falando isso, você simplesmente não vê jogos do Corinthians, porque o Corinthians joga com 4-4-2 no losango, o Corinthians joga no 4-3-3, o Corinthians joga no 3-5-2 em muitos momentos. Isso é variedade. Guinegão e Kaique lá na frente, atormentando os caras, e dessa maneira o Corinthians domina completamente o primeiro tempo. Tem um chute do Felipe Coutinho realmente muito perigoso, que deram liberdade. O Coutinho tem um baita aproveitamento em chutes daquela distância, daquele lugar. A bola vai para fora, ali o Corinthians deu um pouquinho de sorte mesmo, mas fora isso, um jogo completamente controlado para o Corinthians. O Corinthians marca um gol numa dessas espetadas do Bidu pela esquerda. Ele é inteligente de não meter ela na área, ele corta ela para o meio, que não passe para dentro, e aí o Maicon chega batendo, marca um gol. O Maicon, que estava devendo uma boa apresentação há anos, fez um grande jogo hoje, marcou o gol. Ainda tem lance do Breno Bidon, que o zagueiro chega e a bola sai por cima. O Corinthians cria o suficiente para sair vencendo o primeiro tempo, mas até poderia sair vencendo por mais. Dominou completamente a partida. Vem o segundo tempo, a informação da reportagem de campo do Premier, onde eu assisti, fala da preocupação do Vasco com aquele lado do Bidu, e não adianta absolutamente nada. O Corinthians volta para o segundo tempo jogando de maneira tranquila, madura. O Corinthians é impressionante, parecia um time assim, né, consolidado, estável, tudo na santa paz do Senhor. O Corinthians jogando de maneira tranquila, madura, ditando o ritmo, chegando na frente até que vem o lance do pênalti. Uma coisa que eu queria destacar aqui antes
Poxa, o Corinthians teve oportunidades para fazer o segundo gol? Teve contra-ataques que se apresentaram? Teve. E por que não fez? Por erros de tomada de decisão dos seus jogadores. Ora Guinegão, ora Kaique, ora, enfim, Charles. Houve muito erro na tomada de decisão dos contra-ataques em muitos momentos, né? Bola que era para segurar, que tentaram mandar de qualquer jeito, cruzamento errado do Guinegão, bola que era para trazer para um lado que demorou para e perdeu a bola, enfim. Kaique, Guinegão e outros jogadores ali erraram bastante naquela saída. Só que aí, meu caro, isso é compreensível. Porque não é o Memphis Depay que ganha 5 milhões por mês. Você entende? É o Kaique, que tem aí, cara, 3, 4 jogos no profissional do Corinthians. Então vai errar. Esse é um preço que o clube vai ter que pagar. O time vai ter que pagar. A molecada, ela precisa amadurecer. Ela vai aprender, ela vai criar casca, vai criar entendimento, vai entender melhor a velocidade do jogo. Eles erraram muito nessas tomadas de decisões, na saída de bola e nos contra-ataques? Sim. Muito. O Corinthians poderia ter matado o jogo se tivesse mais qualidade e capricho naqueles momentos, mataria o jogo rápido. Mas é o preço que se paga e a gente tem que ser compreensível. A gente tem que compreender. Dar tempo, a molecada tem que amadurecer, tem que olhar para isso, aprender e melhorar no próximo. E o clube vai entender que faz parte. Tem que entender, faz parte. Poderia ter matado o jogo, deixou o jogo perigoso? Sim, mas vai fazer parte correr esse risco. Só que é ficar de olho e a molecada evoluir nesse sentido. E isso é um ponto. Agora, o Corinthians é um jogo completamente dominado quando o André Ramalho pula, põe a mão na bola e dá o pênalti pro Vasco. O Vasco ganhou um gol do Corinthians, cara. Ganhou de presente. Tá aqui, o jogo tá dominado, controlado, eu tô ditando, posso chegar ao segundo gol a qualquer momento, já deveria ter feito isso. De repente o Corinthians vai lá e dá um pênalti pro Vasco. Inacreditável, né? Foi pênalti ou não foi pênalti? Eu tenho dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas. Porque o Verratti, ele usa o braço, ele desloca o André Ramalho, mas ainda assim eu acho que o André Ramalho errou. Ele estica o braço, tenho a impressão que dava para ele ter recolhido, mesmo sendo empurrado pelo Verratti. Ele está olhando para a bola, aparentemente, estica o braço, o Verratti está junto com ele, mas também não vejo um empurrão do Verratti, vejo o Verratti usando o braço, é um lance discutível, não acho que vai ter unanimidade nisso, se desse pênalti, dá para concordar, se não desse o pênalti também dá para concordar, acho que não é um erro para crucificar o árbitro, né? Não sei nem se dá para chamar de erro, né? Acho que é uma decisão que não dá para crucificar o árbitro, mas ele optou por dar o pênalti. Aí é duro, né? Na dúvida, deu o pênalti. Acho que para dar o pênalti tinha que ser um lance mais claro, né? Sem nenhuma dúvida. Mas tudo bem, deu o pênalti, dá para passar esse pênalti. O Hugo pulou muito antes, acho até que o Hugo viajou nessa, o Verratti telegrafou, enfim, tudo bem, 1-1. Mas a maturidade, de novo, quero destacar, a maturidade do Corinthians. O Vasco empata, 10 minutos depois o Corinthians faz 2-1. O Corinthians toma o gol, São Januário cresce e o Corinthians coloca de novo o jogo no bolso. E um baita de um gol. Repare como um Pidu aparece lá na esquerda no lance do primeiro gol e nesse é Mateuzinho que está dentro da área para pegar um rebote do chute do Garro, que tinha acabado de entrar. Aliás, uma coisa, eu gostei do Dorival. Ele toma o gol, o Corinthians toma o empate. Ele tira o Kaique, que não estava tão bem assim, mas ele tira o Kaique, ele tira o Charles e, se eu não estiver enganado, ele tira o Maicon, né? E aí ele mete o Garro. Ele coloca o Garro, coloca o Vitinho. Quem é o outro que ele coloca, meu Deus do céu, que eu não vou lembrar agora? O Rian. Ele coloca o Rian para fazer já o que o Charles vinha fazendo, mas ele coloca o Garro já para dar mais qualidade. Vitinho na posição do Kaique, que é um atacante. Aliás, o próprio Vitinho, um cara experiente, teve uma oportunidade de contra-ataque também que acabou vacilando. Mas enfim, e ele coloca o Garro ali no lugar do Maicon. O Corinthians ganha em qualidade, ganha em jogadores descansados de qualidade e o Rian para correr, o Charles já estava um pouco mais cansado. E aí o que o Dorival mostra com aquilo? Tomei o empate, mas a gente estava bem no jogo e eu quero ganhar o jogo. Esse é o recado dessa substituição. E 10 minutos depois o Corinthians chega de novo pela esquerda, a bola vem, o Garro se apresenta batendo, o goleiro defende, quem está dentro da área é Mateuzinho. Repara como o Mateuzinho estar lá e tantas vezes Bidu estar lá faz parte dessa composição defensiva que ele montou, usando muito o Ranieri para dar liberdade a esses laterais.
E aí, no cruzamento do Mateuzinho, Guinegão de novo, mostrando presença de área, corre, se doa, aparece dentro da área, ainda toma muita decisão errada, normal, faz parte, mas aparece dentro da área para completar. Segundo gol do menino, começa a criar moral, ganhar casca, né? Ganha confiança, mete o segundo gol. O Corinthians depois, foi depois, né? O Corinthians era para ter um jogador a mais em campo, porque foi um absurdo não terem expulsado. Se eu não estiver enganado, foi o Piton, tenho quase certeza, não posso estar errado aqui, mas o pisão que toma o Bidon é um absurdo. Quantas expulsões a gente já não viu daquele jeito? E não tem o que discutir. Bidon tem a bola, ele bate na bola, o jogador chega atrasado, pisa no tornozelo dele, dá pra ver o rasgo. Cara, o que é aquilo? Chegou atrasado, solou, tornozelo, já era vermelho. Ali é erro grave, porque o árbitro ia lá e não queria saber, mandava levantar, não queria saber de nada, não queria saber de discussão, o VAR não chamar. É um absurdo o VAR não chamar para esse lance. É um absurdo, era para o Corinthians estar vencendo o jogo com um jogador a mais. Um absurdo esse cartão vermelho que não foi aplicado para o jogador do Vasco, que se eu não me estiver enganado foi o Piton, pelo pisão no Bidon. Um absurdo. Esse erro é grave, é para o Corinthians reclamar, falar sim desse erro e não deixar passar em branco. O pênalti foi duvidoso, ele deu. Esse que para mim não era nem duvidoso, ele não deu nada. Mandou seguir o jogo. Um absurdo. Com as marcas ali nítidas no tornozelo do Bidon. Mesmo assim o Corinthians vai, consegue o escanteio, Gustavo Henrique, 3-1, jogo controlado, mas aí se não é Corinthians não sofre, né? Inacreditável. Félix Torres, que entrou no lugar do Mateuzinho, que já não estava aguentando mais, o cara entra e consegue falhar no posicionamento no gol do Vasco. Eu falo aqui, cara, o Léo Maná ser emprestado pro Criciúma pra mim foi um erro. Erro porque foi de graça. Segundo, porque eu considero o Léo Maná melhor que o Félix Torres. Ele não tá pronto, ele não é o melhor lateral do mundo, ele também falhava, mas ele não participava de tanto gol dos adversários como o Félix Torres. É o que eu sempre falo aqui. Quantos gols nós temos com participação do Félix Torres nos gols dos adversários? Você não tem isso no Maná, cara. É inacreditável. O cara cobre o lateral, o Félix Torres tá perdido. O cara já tá correndo, ele tá olhando pra bola aqui. Aí vai atrás, toma o gol, Ranieri, todo mundo olha pro Félix Torres assim, cara, não dá pra entender, cara. Não dá pra entender. Félix Torres de lateral direito, improvisado, não tem nenhum cabimento, na minha opinião. O Corinthians vacila, final de jogo, toma o segundo gol e meu final ali quase tomou um empate, né? Correu risco. Normal, o outro time, né, o adversário dentro de casa vai vir para cima, não precisava ter corrido tanto risco, mas enfim, vacilou, deu uma dormida ali e colocou o resultado em ameaça, mas segurou a vitória dessa vez, não vacilou, foi melhor, merecia a vitória e dessa vez os caras não fizeram nenhuma cagada suficiente para tirar os 3 pontos do Corinthians. Uma vitória contundente do Timão, importante, que enche Dorival Júnior de moral, que mexeu no time, que deu liberdade para os laterais, que botou a molecada de novo para jogar, que deu consistência para o meio de campo, fez o time ser organizado. O Hugo quase não participou do jogo com defesas e nada do tipo. Então assim, cara, teve uma cobrança de falta do Coutinho que o Hugo estava na bola, é uma bola que bate na trave ali, que ele toca e tal, mas enfim, o Corinthians foi melhor que o Vasco e mereceu essa vitória. Individualmente, para mim, ninguém jogou mais bola que Breno Bidon. Breno Bidon hoje chamou a responsabilidade, participou como um jogador veterano, o tempo inteiro chamando o jogo, a bola ele vinha atrás buscar para levar a bola para frente, ele aparecia na frente para armar jogo, ele finalizou no gol, ele apareceu dentro da área, ele apareceu do lado direito, hora jogou pelo lado esquerdo, cara, deu passe, o cara jogou uma barbaridade. O que o Breno Bidon participou do jogo, com passes importantes, decisivos, fez rodar, foi o jogador que deveria ter feito o Piton ter sido expulso se não fosse o erro do árbitro. Cara, Breno Bidon hoje, para mim, o melhor jogador em campo do Corinthians, o mais consistente, participativo, ativo, assertivo do time do Corinthians. Mas Matheus Bidu também jogou muita bola, uma barbaridade que jogou Matheus Bidu, Mateuzinho foi bem também, Gustavo Henrique muito seguro, não gostei do André Ramalho, falhou no primeiro tempo quando quase deu uma bola para gol do Vasco, cometeu um pênalti para mim, bobo, burro, então André Ramalho para mim foi o ponto negativo. Charles, cara, com bola, um desastre, se doou, cumpriu missão e tal, mas com bola, meu Deus do céu, que o lance do Piton até que quase saiu o gol no primeiro tempo é um chute bizonho do Charles, queria para chutar no gol, a bola vem toda torta, cai no bidão.
Enfim, Charles com bola é um grande problema, é grosso demais, mas enfim, correu, se dedicou, cumpriu ali função, marcou pra caramba, fez o que ele pode fazer. O Maicon pra mim é grande surpresa, o melhor jogo dele em muitos anos. Guinegão jogou muita bola, Kaique falta participar mais, falta ser mais ativo, mas também foi bem o menino. Enfim, um Corinthians interessante que agora se concentra para a Copa do Brasil, fora de casa, contra o Atlético Paranaense. No meio dessas decisões vai ter o Palmeiras na Neoquímica Arena sem o Matheus Bidu. Jogou tanta bola hoje, vem jogando bem, marcou gol no Palmeiras agora nas oitavas aí e tá fora. Um carrinho desnecessário na lateral no primeiro tempo. Meu Deus, como faltou inteligência naquele lance. Tá fora. Anrileri então vem pro jogo aí contra o Palmeiras pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E é isso, enfim, Corinthians quebra esse jejum, precisava voltar a vencer, aí pulou 3 posições, ainda tem jogo a mais, vamos ver, mas enfim, dá uma respirada importantíssima. Dorival Júnior mais uma vez mostrando trabalho e a molecada mostrando que pode dar conta do recado, o elenco mostrando que, olha, faltam peças, e aí eu te falo, cara, essa contratação do norte-americano aí, como é que é, o Augustinho, sei lá o que, esqueci até o nome do cara. Cara, será que o Corinthians tem que gastar dinheiro com uma contratação dessa? Não é melhor deixar os meninos da base? Se é para trazer, eu entendo que o Corinthians precisa de reforço, não tenho nenhuma dúvida. Mas se você traz o Vitinho, eu acho que o Vitinho pode ser muito útil ao Corinthians. Agora, esse norte-americano, cara, é melhor deixar alguém da base. É melhor deixar alguém da base. Esse vem para ocupar o lugar que seria de alguém da base, cara. E assim, sem muita justificativa. Não concordo com essa contratação, vamos ver, posso queimar minha língua. Mas pelo que a gente viu, buscou informação de jogador que eu nunca tinha visto na minha vida, quando você vai assistir os lances, alguma coisa, onde jogou, números, 6 gols na carreira toda, se não me engano. Sabe assim, o que justifica essa contratação, velho? Fabinho Soldado está pressionado, eu venho falando, e vai se colocar em mais pressão ainda, porque é esse jogador que ele consegue contratar. Sério, é isso? Enfim, vamos ver. É isso, senhores. Corinthians 3, Vasco 2, o Vasco com freguesão, não tem jeito, né? Grande José Paz, meu camarada, meu amigo lá da Gazeta, tá com a cabeça inchada. Freguesão, Zé, não tem jeito não. Deixa aqui o seu like, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou desse jogo, se inscreve no canal e bora que a semana vai começar. Agora com vitória do Timão e uma sequência embaçada de Copa do Brasil e derby. Valeu? Se cuidem, amanhã tem eleição, a gente se fala mais. Aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E ó, fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.